Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje, que trata sobre um tema bem específico, que é o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo em idosos com risco de limitações na mobilidade. Bem, antes de eu começar a falar especificamente nos idosos, nos efeitos do treinamento resistido em idosos e do treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, eu vou fazer um apanhado geral sobre algumas questões básicas relacionadas ao treinamento resistido, como os ajustes músculo-esqueléticos, como a hipertrofia muscular, ou seja, os ganhos na massa muscular, a força, potência e resistência. Esses ajustes músculo-esqueléticos, ou seja, ganhos na hipertrofia muscular, na força muscular, potência e resistência, que são ajustes importantíssimos para a saúde e desempenho, acontecem não necessariamente devido ao treinamento resistido em si. A grande questão não é simplesmente treinar, levantar peso, mas treinar com a manipulação das variáveis de treinamento de forma adequada para otimizar esses ajustes. E as variáveis de treinamento que podem ser manipuladas apropriadamente para otimizar essas adaptações, esses ajustes, são a carga de treinamento, o número de séries, a faixa de repetições, o volume de treinamento, que mais uma vez, como falei num vídeo passado, volume de treinamento não é necessariamente a duração do treinamento, mas uma relação entre o número de séries, número de repetições e carga levantada. E a frequência semanal. Então, quando você manipula adequadamente essas variáveis de treinamento, dependendo da forma como você manipula, você otimiza um desses ajustes ou uma mistura de dois ou mais. O Colégio Americano de Medicina do Esporte faz algumas recomendações relacionadas a exercício, inclusive ao treinamento resistido, onde ele mostra que, ele recomenda que para otimizar a hipertrofia muscular, as cargas utilizadas devem ser de moderadas a altas, ou seja, entre 60% a 80% RM, 2 a 4 séries, 8 a 12 repetições, e para a resistência muscular, as cargas devem ser baixas, menos do que 50% RM, 2 a 4 séries, 15 a 20 repetições. No entanto, é importante dizer que essas recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte são apenas recomendações. Elas não são regras engessadas onde você não pode fazer diferente do que é recomendado pelo Colégio Americano. Ou seja, quando a gente fala em hipertrofia muscular, as recomendações giram em torno de 60% a 80% de RM para a carga, 8 a 12 repetições. Isso não significa que eu não possa usar uma carga mais leve, como por exemplo 50% de RM. Porque tudo vai depender da forma como você utiliza a carga. Se eu utilizar, por exemplo, 50% de RM e fizer apenas 15 repetições, ao que parece, esse estímulo para a geração da hipertrofia é um estímulo débil, ou seja, é um estímulo ineficiente. No entanto, se eu utilizar 50% de RM e realizar o exercício até a fadiga, até a falha concêntrica, aí sim eu tenho um estímulo apropriado para uma geração de hipertrofia muscular. A recomendação é entre 8 a 12 repetições, isso não significa que eu não possa fazer menos repetições com mais carga, nem mais repetições com menos carga. A hipertrofia ela vem não necessariamente do número de repetições que você faz e a carga que você usa, mas em como você usa essa carga. Independente da carga e do número de repetições, se você leva o músculo à fadiga, ele hipertrofia. Então, recomendações são apenas recomendações e não são regras engessadas. Então, os ajustes fisiológicos, como hipertrofia, ganhos de força, potência e resistência, acontecem devido à manipulação apropriada de princípios como a especificidade, a progressão e a sobrecarga. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Por exemplo, quando a gente fala em progressão e sobrecarga, eu posso manipular esses dois princípios do treinamento através do número de repetições. Eu posso manipular através da carga, e olha que carga é uma coisa e sobrecarga é outra. Carga se refere apenas ao peso levantado. Sobrecarga diz respeito à dificuldade com que eu realizo o treinamento. Então, por exemplo, se eu diminuir o intervalo de repouso entre as séries e entre os exercícios, eu aumentei a minha sobrecarga de treinamento, sem necessariamente mexer na carga. Eu também posso mexer na progressão e sobrecarga através da frequência semanal. Por exemplo,
O indivíduo começa treinando 2 vezes por semana. Depois de 2, 3 meses, ele aumenta para 3. Então está havendo uma progressão do treinamento. O treinamento ele deve ser progressivo. Você deve progredir através do número de repetições, da carga, da frequência semanal e de outras variáveis. E a sobrecarga também ela deve ser aumentada através das faixas de repetições, da carga, de outras variáveis como o tempo de intervalo entre as séries, tipo de contração, velocidade de movimento e também manipulando a frequência semanal. Já a especificidade, ela diz respeito a uma questão mais específica. Por exemplo, músculos envolvidos, padrão de movimento e tipo de contração. Por exemplo, eu quero ganhar mais força e massa muscular no meu bíceps, então tenho que fazer exercícios específicos para o bíceps. Eu tenho que dar um estresse metabólico e tensional para o bíceps, com exercícios específicos para o bíceps. Em relação ao padrão de movimento, quando você quer otimizar a força ou a potência, por exemplo, num determinado padrão de movimento, vamos pensar aqui o salto, o arremesso, então você deve treinar movimentos semelhantes para otimizar a força, a potência, outra capacidade física para aquele movimento. Em relação ao tipo de contração, se você quer ganhar mais força, por exemplo, na contração concêntrica, então você deve treinar com ênfase na concêntrica. Se você quer ganhar mais força na excêntrica, você deve treinar com mais ênfase na excêntrica. Se você quer um estresse metabólico maior, você deve dar mais ênfase à concêntrica. Se você quer gerar mais microlesões, você deve treinar com mais carga, dando ênfase à excêntrica. Então tudo isso diz respeito à especificidade de treinamento. E aí vai a pergunta, e quanto aos idosos? Será que todas essas considerações que eu falei, elas também se aplicam aos idosos? A resposta é claro que sim. Aquilo que a gente usa com indivíduos jovens, e com indivíduos de meia idade, nós também usamos com os idosos. O músculo de um indivíduo idoso é exatamente igual ao músculo de um indivíduo mais jovem. Ele também apresenta plasticidade. Os idosos apresentam uma capacidade enorme de ganhos de força e de massa muscular, potência e resistência. Portanto, todas as considerações que eu falei, que são aplicadas a indivíduos jovens, também são aplicadas a indivíduos idosos. Então, quais as recomendações do treinamento resistido para os idosos? A recomendação é que eles treinem com carga moderada a alta, ou melhor, treinos de moderada a alta intensidade para basicamente duas coisas. Primeiro, combater a sarcopenia. A sarcopenia é basicamente a perda de massa muscular. Mas esse conceito, com o passar dos anos, ele foi revisto e hoje nós entendemos sarcopenia não apenas como a perda de massa muscular, mas quando essa perda de massa muscular começa a comprometer a força muscular e com isso o desempenho, a capacidade para desempenhar atividades da vida diária, a gente denomina isso de sarcopenia. Então a sarcopenia é a perda de massa muscular acompanhada de perda de força, potência e resistência, o que vai comprometer inevitavelmente o desempenho das atividades da vida diária. Então o treinamento resistido ele é bem útil para os idosos para combater a sarcopenia e preservar a funcionalidade, ou seja, a sua capacidade, tanto a sua capacidade funcional, força, potência, resistência, quanto também o desempenho das atividades da vida diária. No entanto, existe um problema. Cargas mecânicas altas geralmente levam a um maior risco de lesões. E aí entenda, eu não estou dizendo que treinar com cargas altas vai te lesionar. O que eu estou dizendo é que treinar com carga mecânica alta aumenta o risco de lesões. O estresse articular é maior. Idosos devem treinar com cargas altas? Sim. No entanto, essa consideração do maior risco de lesão deve ser considerada com bastante cautela, porque os idosos têm um risco até maior de lesões do que indivíduos mais jovens. Então, a gente deve encontrar alternativas. E uma dessas alternativas é treinar com cargas baixas. No entanto, tem um problema. Quando você usa cargas baixas, como 15%, 20%, 30% de RM, o número de repetições para que você leve o músculo à fadiga é bem alto. E aí cria um outro problema relacionado à falta de tempo. O idoso vai demandar bastante tempo para terminar um treinamento com a carga baixa
e com um número tão alto de repetições. Então a gente tem que encontrar maneiras de reduzir esse número de repetições. E uma dessas maneiras é usar o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Quando você oclui o fluxo sanguíneo parcialmente num determinado membro, a fadiga chega mais rápida, mesmo com cargas mais baixas. Então, num determinado exercício onde você usaria 50 repetições ou até mais, né, para uma carga baixa, com restrição de fluxo sanguíneo, você vai treinar entre 15 a no máximo 30 repetições, né, e obter ganhos na massa muscular, semelhantemente a quem treina com cargas mais altas. Portanto, o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo é um ponto a se considerar, um ponto importante a se considerar para treinar idosos, né, principalmente idosos com problemas de mobilidade, que é um público que realmente não tolera cargas altas. Então, as características básicas do treinamento com restrição de fluxo sanguíneo é que você vai ocluir um determinado músculo, né, um determinado membro. Por exemplo, se for no membro superior, no braço, você vai ocluir na parte mais proximal. Se for na coxa, vai ocluir também na parte mais proximal. Essa oclusão ela não é total, essa oclusão do fluxo sanguíneo não é total, é uma oclusão parcial, então é aplicada uma determinada pressão. Você treina com a carga baixa, né, entre 20 a 30% do RM, e faz entre 15 a 30 repetições. Geralmente os protocolos eles giram por aí em relação à quantidade de carga e número de repetições, né? Os estudos duram entre 6 a 12 semanas, ou seja, 1 mês e meio a 3 meses, e os estudos observam uma maximização da massa muscular e da força, principalmente da massa muscular, semelhantemente a quem treina com cargas mais altas. E aí é importante se falar que os ganhos na massa muscular são semelhantes, mas não maiores do que o treino com cargas mais altas. Porque tem muita gente acreditando que o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo é superior ao treinamento com cargas altas. Não é. O treinamento com restrição de fluxo sanguíneo ele é tão efetivo quanto o treinamento com cargas altas. O problema é que a carga alta vai te dar um estresse articular maior. Então, esse tipo de intervenção ele pode ser bastante atrativo para idosos com problemas de mobilidade, que é um grupo de pessoas que não tolera cargas altas. Não é nem porque ele não tolera, porque ele não quer, né? Mas devido à sua condição, né, de fragilidade. E aí eu mostro esse estudo que foi publicado na Frontiers in Physiology por dois pesquisadores americanos, que é o Summer Cook e o Christopher Clear. Esse estudo foi publicado em 2019 e ele é intitulado Progressão do treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo em adultos idosos com risco para limitações de mobilidade. Esse estudo pegou 21 idosos e dividiu em 3 grupos. O grupo da carga alta, o grupo do treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e o grupo controle, que não fazia nada. Eles foram submetidos a 12 semanas de treinamento resistido progressivo supervisionado, ou seja, o treinamento ele aconteceu durante os 3 meses com progressão de carga e foi supervisionado por profissionais da educação física, profissionais da fisiologia do exercício, né? Foi um estudo americano, então não existem apenas profissionais da educação física, mas também profissionais da área da fisiologia do exercício. Esse estudo, ou melhor, a intervenção durou 2 vezes por semana, né? Foi feita 2 vezes por semana, na cadeira extensora, flexora e leg press, mas as análises foram feitas apenas na cadeira extensora e flexora. Eu vou mostrar mais lá na frente. Eles fizeram 3 séries até a falha concêntrica, com 1 minuto de intervalo entre as séries e 3 minutos entre os exercícios. Na primeira semana, eles usaram apenas uma série. Na segunda semana, 2 séries e a partir da terceira semana, 3 séries e foi assim até o final do estudo. O grupo da carga alta utilizou uma carga de 70% de RM e o grupo da restrição de fluxo sanguíneo usou uma carga de 30% de RM para extensora e flexora e 50% para o leg press, repetindo. Na hora das análises, o leg press foi excluído. Eles usaram só a cadeira extensora e a flexora, né? Ou melhor, a força na extensão de joelho, na flexão de joelho e a massa muscular do quadríceps e isquiotibiais. E aí vamos para os resultados. Deixa eu dar uma aumentada na tabela para ficar melhor para vocês verem. Aqui nós temos os dados do grupo da carga alta e aqui nós temos os dados da restrição de fluxo sanguíneo. O que nós observamos é que o grupo da carga alta, olha aqui, ó, grupo da carga alta para a cadeira extensora, né, extensão do joelho aqui,
foi utilizado o teste 10 RM. O grupo da carga alta ganhou 60% de força na cadeira extensora, né, na extensão do joelho. Enquanto o grupo da restrição de fluxo sanguíneo ganhou apenas 35%. O que é que nós podemos tirar daqui? Para ganhos de força, você precisa de mais carga mecânica, precisa de mais peso. No entanto, quando a gente vai analisar a área de secção transversa do quadríceps, ou seja, a hipertrofia do quadríceps, observe que o grupo da carga alta ganhou 6,5%, enquanto o grupo da restrição de fluxo sanguíneo ganhou 7,8%, ou seja, aumentos significativos e semelhantes. Para ganhos na massa muscular, as duas formas de intervenção são efetivas. Tanto faz se você vai treinar com carga alta ou com restrição de fluxo sanguíneo, que vai dar na mesma coisa. Quando a gente vai analisar a flexão de joelho, ou seja, a cadeira extensora, né, nós observamos a mesma coisa. Para ganhos na força, né, na força de 10 RM aqui, o grupo da carga alta ganhou 40%, enquanto o grupo da restrição de fluxo sanguíneo apenas 18%. Então, mais uma vez, para ganhos de força, eu preciso de mais carga mecânica. No entanto, para a hipertrofia dos isquiotibiais, o grupo da carga alta ganhou 5,3% e o grupo da restrição de fluxo sanguíneo 4,8%. Aumentos significativos e semelhantes. Para a hipertrofia muscular, tanto faz se eu vou treinar com carga alta ou com restrição de fluxo sanguíneo, que vai dar na mesma coisa. Aqui nós observamos a extensão de joelhos, ou melhor, a progressão de cargas na extensão de joelho. Observe que o grupo da carga alta, claro, eles pegaram uma carga maior, né, e o grupo da restrição de fluxo sanguíneo uma carga bem menor, mas a progressão de carga ela foi maior no grupo da carga alta. No grupo da restrição de fluxo sanguíneo quase não houve progressão de carga, né? É mais difícil progredir a carga com quem treina com restrição de fluxo sanguíneo. Aqui é o passar das semanas, né? Então aí primeira semana, quarta semana, oitava semana e 12ª semana. Aqui nós observamos o número de repetições. O que é que a gente vê aqui? Uma coisa lógica. Quem utilizou a restrição de fluxo sanguíneo fez bem mais repetições do que quem utilizou a carga alta, né? E foi um número de repetições bem mais alto do que o grupo da carga alta, né? Então você vê aqui o número de repetições, porque eles fizeram até a fadiga, então não foi determinado o número de repetições para ele. Então colocava a carga, faz aí até a fadiga. O que é que aconteceu? Na primeira semana eles faziam uma determinada quantidade, né? Aí na quarta semana já aumentaram significativamente o número de repetições. Na oitava semana tendeu a estabilização, né? Houve uma leve queda. Da oitava para a 12ª semana você observa aqui uma estabilização, né, com tendência, uma leve tendência à queda. Já no grupo da restrição, ou melhor, isso aqui foi na restrição de fluxo sanguíneo, né? Então eles aumentaram significativamente, né, da primeira para a quarta, da quarta para a oitava tenderam a queda, da oitava para a 12ª tenderam a queda também, né? Mas se a gente for resumir, da quarta para a 12ª semana houve uma tendência à estabilização aqui. Na carga alta, eles aumentaram aqui, na primeira semana aqui, a quantidade de repetições, um mês depois aumentaram significativamente e depois tendeu a estabilização aqui da quarta para a oitava, da oitava para a 12ª ou da quarta para a 12ª tendeu a estabilização. Tudo bem, vamos lá. Aqui nós observamos o volume de treinamento, ou seja, aqui eles mediram o volume através da relação entre carga e repetições, isso para a extensão dos joelhos. Observe que o volume de treinamento do grupo da carga alta foi maior do que o grupo da carga com restrição de fluxo sanguíneo, né? Com a carga baixa e restrição de fluxo sanguíneo. Não houve muita diferença entre o volume para as duas formas de intervenção, mas você observa que o grupo da carga alta fez um volume maior e o grupo da restrição de fluxo sanguíneo fez um volume menor. E aí eu faço um questionamento. A maioria da literatura do treinamento resistido mostra que para ganhos de força, ou melhor, existe uma relação entre ganhos de força e de massa muscular e volume de treinamento. Ou seja, volumes mais altos tendem a produzir maiores ganhos na força e massa muscular. Será
Porque no caso aqui a restrição de fluxo sanguíneo fez um volume menor do que o grupo da carga alta, no entanto ganhou a mesma coisa em relação à hipertrofia muscular. Então será que volume é importante assim? Parece que sim, mas há um limite onde acima do qual você não tem mais ganhos na massa muscular, né? E aqui nós observamos os mesmos dados para a flexão de joelho. Aqui você vê a progressão de carga, né? É evidente que o grupo da carga alta pegou mais carga, né? A progressão foi bem menor quando você compara com a extensão de joelho, né? E aqui o grupo da restrição de fluxo sanguíneo que pegou bem menos carga, e a progressão, né? Você vê uma certa progressão, mas foi bem menor quando você compara com a extensão do joelho. Ou seja, parece que para o grupo de isquiotibiais a capacidade de produção de força deles é menor do que no quadríceps. A capacidade de progredir em termos de carga para os isquiotibiais é menor quando comparada com o quadríceps, né? Aqui nós vemos o número de repetições, que claro foi bem maior para a restrição de fluxo sanguíneo, e aqui o da carga alta foi bem menor. Isso aí a gente já esperava, né? As repetições elas aumentaram significativamente da primeira para a quarta semana, e aí tenderam a estabilização, com uma certa tendência à queda para a restrição de fluxo sanguíneo, né? Uma tendência à queda para o grupo da carga alta da quarta para a oitava semana, da oitava para a 12ª houve uma tendência à estabilização, né? E aí a gente vê aqui o volume, que é a relação entre carga e repetições, né? A gente observa aqui, na verdade, que o grupo da restrição de fluxo sanguíneo fez um volume de treinamento maior do que o grupo da carga alta para a flexão de joelho. Então você tende a dizer que o volume foi maior para a restrição de fluxo sanguíneo, mas na verdade não foi. Não houve diferenças significativas em todos os momentos medidos, né? Na primeira semana, na quarta semana, na oitava e na 12ª, não teve diferença. E embora não houve diferenças no volume de treinamento, a hipertrofia muscular foi semelhante, o que faz a gente questionar mais uma vez se realmente maiores volumes realmente é importante para ganhos na massa muscular, né? Então mais uma vez eu falo, volume é importante, mas parece existir um limite onde acima do qual eu não vou ter maiores ganhos na hipertrofia muscular. Então o que eu posso falar para vocês é que o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo pode ser uma intervenção bastante efetiva para idosos com problemas de mobilidade. Nós precisamos de mais estudos sobre isso? É evidente que sim. No entanto, parece que esse tipo de intervenção é uma intervenção promissora para os idosos, e aí a gente vai acompanhar os próximos estudos, que provavelmente vão ser promissores, vão revelar mais coisas que a gente não sabe, vamos descobrir outros benefícios desse tipo de intervenção, ok? Bem, eu espero ter contribuído, um abraço a todos e até mais.